Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo nós estaremos fazendo o discurso da parte Faça Seu Melhor no Ministério de 5 minutos, que vai falar sobre os acontecimentos mundiais. Então, se você está com essa designação, fique conosco, eu tenho certeza que vai facilitar a sua preparação. Então vamos para o nosso vídeo. Então sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal. Espero que esteja tudo bem com você, com sua família, e que Jeová sempre possa estar abençoando grandemente a vida de cada um de vocês. Vamos agora passar para o discurso. É uma parte que tem 5 minutos e podemos dizer que, a fonte de matéria está lá na revista também, na brochura Mais Pessoas, apêndice 1, Verdade que amamos ensinar. Futuro. Então, os acontecimentos mundiais e a atitude das pessoas indicam que uma mudança está próxima. Então, na verdade, essa é a fonte de matéria que nós temos. Então, a lição lá na brochura Melhore é concentre-se em coisas positivas. Então, podemos iniciar da seguinte forma esse discurso. A grande maioria das pessoas tem a necessidade de querer saber ou entender como será o fim do mundo ou o que acontecerá nos últimos dias. E pela essa ânsia de respostas, elas traduzem isso em filmes, em livros, em noticiários, entretenimento. E a gente percebe que cada um coloca de uma forma diferente como serão os acontecimentos mundiais que mudará a vida do mundo, ou a história do mundo. E muitos concluído de uma forma errada esse tipo de assunto. Mas é interessante notar que até mesmo as pessoas que viviam com Jesus tinham essa ânsia de entender, saber, ou de querer saber, como se daria o fim do mundo, qual seria o seu sinal, o que aconteceria. Então Jesus, em sua imensa misericórdia, ele falou algo interessante para seus discípulos, algo que também nos ajuda a entender em nossos dias. Observe só o livro de Mateus, capítulo 24, e vamos fazer a leitura do versículo 3, 7 e 8. Então, o versículo 3 diz assim: Enquanto ele estava sentado no Monte das Oliveiras, os discípulos se aproximaram dele em particular e disseram: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua presença e do final do sistema de coisas? Então Jesus continua dizendo no versículo 7 e 8: Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá falta de alimentos e terremotos num lugar após outro. Todas essas coisas são o começo das dores de aflição. E esses sinais realmente aconteceram antes da destruição de Jerusalém em 70 antes da Era Comum. Por exemplo, um terrível massacre aconteceu em Seleucia, no Tigre, onde habitavam 3 nações hostis, gregos, sírios e judeus. Os gregos e sírios se uniram contra seu inimigo em comum, os judeus, e mataram cerca de 50.000 deles. E em Cesareia, dentro de 1 hora, cerca de 20.000 judeus foram massacrados. O texto também fala a respeito de falta de alimento, que é a fome. Todo o reinado de Cláudio, em 41 a 54 d.C., foi um tempo de grande escassez. Joséfo ele menciona uma fome na Palestina por volta de 46 d.C., na qual muitos morreram. E que dizer de terremotos? No período depois de Cristo, houve um número inexplicável de terremotos que devastaram as províncias da Ásia, Acaia, Síria, Macedônia e Capânia. Joséfo ele menciona um terremoto terrível que aconteceu na Palestina. Então percebemos que todos os sinais que Jesus deu para os seus discípulos aconteceram. Mas esse texto também nos leva para os nossos dias, onde terá um cumprimento maior.
Mas isso não significa que nós devemos ficar temerosos porque há de vir. Porque, na verdade, nós temos Deus e Jesus do nosso lado. E o livro de Lucas, capítulo 21, o versículo 27 e 28, observe só a garantia maravilhosa. Então, verão o Filho do Homem vir numa nuvem com poder e grande glória. Mas, quando essas coisas começarem a ocorrer, ponham-se de pé e levantem a cabeça, porque o seu livramento está se aproximando. Então, quando chegar esse dia, aonde, para muitos, será um dia de aflição e de dor, para nós, que temos a esperança de vida eterna, que seguimos a Cristo e fazemos a vontade de Jeová, teremos a oportunidade de livramento e viveremos felizes para sempre. Então, meus queridos irmãos e amigos, finalizamos aqui o nosso discurso. Então, na brochura Melhore, ali na lição 16, fala: concentre-se em coisas positivas. Então, o que você deve fazer? Concentre-se na solução, não no problema. Fale de coisas que encorajem as pessoas. Então, como pode ser isso? Não fique falando de coisas negativas e use a palavra de Deus para chamar a atenção para os pontos positivos com relação à pessoa de Jeová. Então, aqui percebemos que no discurso não falou sobre ponto negativo. Na verdade, só trouxe uma consideração à base do texto que foi lido e, no final, se concentrou no positivo ou na positividade, que embora as coisas irão acontecer no futuro, mas as pessoas podem ficar tranquilas, aquelas que fazem a vontade de Deus, porque, na verdade, nada daquilo que acontecerá irá afetar essas pessoas. Então, o ponto positivo ele foi alcançado. Então, podemos dizer que o irmão que fez a parte saiu muito bem e tenho certeza que se também vocês se prepararem, vocês se sairão. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.